Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. A minha oração por você é que você continue sendo um servo autêntico do Senhor. Você que me assiste e que não me conhece, o meu nome é João Luiz. Não sou pastor, mas sou um servo do Senhor e Deus tem colocado mensagens no meu coração para abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, não saia daí, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. Eu me encontro com um texto de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 a 9, que nos diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus queridos, Deus colocou um tema para poder compartilhar com você. É pela graça de Deus. Olha, esse texto que eu acabei de ler, ele está contido na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira carta que Paulo escreveu foi para tratar de sério problema que estava acontecendo dentro da igreja de Coríntios. Contenda, fornicação, adultério, litígio entre os irmãos, tá certo? Tantas coisas horríveis que estavam acontecendo. A segunda carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para que ele estivesse encorajando a maioria das igrejas, a maioria da igreja, que lhe era fiel como seu pai espiritual. Segundo, para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que duvidavam da autoridade pastoral dele. E terceiro, para repreender a minoria da igreja que estava sendo influenciada pelos falsos apóstolos. Meus queridos, mas quem era Paulo? Olha, na sua juventude ele era mais conhecido como Saulo, que era o seu nome judaico, mas o nome dele romano era Paulo. Ele nasceu na cidade de Társio, da Cilícia. Era um judeu religioso, tá? E ele fazia parte da seita dos fariseus. Ele foi treinado na lei judaica aos pés de Gamaliel. Naquela época, era o mestre mais conceituado, entendia muito das leis. E como fariseu, ele se destacava no conhecimento das leis e da escritura, tá? Das escrituras. E ele passou a ver o movimento dos cristãos como algo perigoso, como uma ameaça para o judaísmo. Por isso que ele passou a ser um ferrenho perseguidor dos cristãos. Uma certa vez, esse Saulo, ele conseguiu cartas, ele conseguiu permissão das autoridades para ele viajar até Damasco, e se ele encontrasse qualquer servo de Deus no caminho, ele tem autoridade de prender esses servos e trazer preso para Jerusalém. Mas em Atos, no capítulo 9, justamente nesse dia, ele tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E uma voz disse a ele, que era a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegue? Diz que ele cai do cavalo, um resplendor de luz tomou conta dele, ele ficou cego e daquele dia em diante a vida de Saulo foi totalmente transformada, totalmente transformada. Ele passou a ser um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo e ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, mostrando a importância da palavra de Deus. Que transformação, meus queridos! Quando eu li isso aqui, quando eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei do dia que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Não foi como Paulo, não caí do cavalo, não vi nenhuma luz, mas algo mexeu no meu coração, no meu interior, me transformou. Quando eu pensei que não, eu já estava na frente, com a minha mão levantada, aceitando o Senhor Jesus Cristo. E daquele dia para cá, a minha vida é totalmente diferente. Mudou totalmente a minha vida. Eu tenho certeza que também com você, que me assiste, você passou por essa experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo e foi uma maravilha. Então, Paulo passou por essa experiência e não foi o nome dele que mudou, tá? Ele continuou sendo Saulo porque era o nome judeu, tá? E Paulo porque era o nome romano. O que mudou foi a vida dele, as ações dele, o comportamento dele. Ele saiu do judaísmo e agora ele passou para o cristianismo, servo do Senhor. Mas olha, esse mesmo Saulo, né, que depois passaram a chamar ele de Paulo porque era o nome romano, ele tinha algo que o incomodava. E o texto que eu li diz que era um espinho na carne.
E esse espinho na carne aqui diz que foi permitido justamente para ele não se exaltar com as revelações que Deus tinha passado para ele. Mas que espinho na carne é esse, meus queridos? Meus queridos, olha, só tem especulações, porque na verdade ninguém sabe que espinho é esse. Uns dizem que ele estava perdendo a visão, é esse o espinho na carne. Outros dizem que ele tinha dificuldade de falar, como Moisés, né? E outros dizem que era uma pessoa que ficava incomodando ele frequentemente. Mas, na verdade, ninguém sabe que espinho é esse aqui. No versículo 7, ele apresentou o espinho. No verso 8, ele ora 3 vezes, pedindo a Deus que desviasse esse espinho dele, mas Deus deu uma resposta para ele, Jesus Cristo deu uma resposta para ele. No versículo 9, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. E é justamente aqui que eu quero parar um pouquinho para a gente poder se concentrar mais na graça de Deus. Você sabe o que é graça? Eu tenho quase certeza que você que é cristão sabe que graça é um favor imerecido. Na verdade, graças são presentes que nós recebemos de Deus, presentes que nós não merecemos receber, presentes que nós não temos mérito nenhum de receber de Deus. E você sabe qual foi o primeiro presente e o maior presente que Deus deixou para toda a humanidade? Foi o próprio Filho dele. Veja que graça maravilhosa a gente receber o Senhor Jesus Cristo para nos conduzir durante toda a nossa vida. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que presente maravilhoso! Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Quando a gente, quando você, ou quando as pessoas levantam a mão e diz assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, é graça de Deus, é o maior presente que qualquer pessoa, qualquer ser humano pode receber na face da terra, certo? É pela graça, é pela graça. Você sabe qual foi o segundo presente que nós recebemos sem que venhamos a merecer do Senhor? É a nossa salvação. Pois é, a nossa salvação. Olha, em Efésios, no capítulo 2, lá no versículo 8 e 9, diz assim: olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, olha, é dom de Deus, é um presente, é uma dádiva, é uma graça que Deus nos concede em poder ter certeza da nossa salvação. Pense que esses presentes maravilhosos, ter a presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, é graça. Termos a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo é outro presente, é graça do Senhor, tudo é pela graça. E você sabe qual é outro presente que Deus nos deu sem que venhamos a merecer, sem ter mérito nenhum na presença dele de receber esse presente? É a compreensão das Escrituras. Preste atenção no que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebeu? O homem natural, isso é, antes que eu estivesse aceitado a Cristo, você também não compreendíamos de forma nenhuma as Escrituras. Por diversas vezes eu lia, e quanto mais eu lia, eu ficava sem entendimento. Eu não entendia. Mas depois que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela graça, depois que Ele me deu a salvação, pela graça, colocou o Espírito dele na minha vida, aí o Espírito Santo começou a me ajudar a compreender as Escrituras. Isso é graça, é presente de Deus. Pense que presente maravilhoso, olha, a presença do Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação e a compreensão das Escrituras. Meus queridos, é graça, tudo é graça. Olha, o apóstolo Paulo teve a vida transformada pela graça de Deus. Ele passou a ser um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo pela graça de Deus, foi chamado para ser apóstolo pela graça de Deus, escreveu 13 cartas no Novo Testamento mostrando a importância da palavra de Deus pela graça de Deus, teve um ministério para os gentios pela graça de Deus, tudo é pela graça de Deus. Meus queridos, olha, se tem um alimento todos os dias sobre a nossa mesa, é pela graça de Deus. Se acordamos, se falamos, se ouvimos, enxergamos, pulamos, cantamos, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor, não é? É pela graça de Deus. Se temos uma família na casa do Senhor, servindo ao Senhor, filhos abençoados servindo ao Senhor, é pela graça de Deus. Se passamos
por um tratamento cirúrgico, seja qualquer outra coisa, e Deus ali sustentando a gente, é graça de Deus. Se temos um casamento abençoado, é pela graça de Deus. Fazemos uma viagem, voltamos dessa viagem em paz, sossegado, tudo tranquilo, é graça de Deus. Meus queridos, tudo é pela graça de Deus. Então, glorifique a Deus pela sua vida. Ao invés de você estar murmurando, dê graças a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida, meu querido. Porque isso é graça, é misericórdia do Senhor. Então nós temos que a cada dia levantar nossas mãos aos céus e dizer: Senhor, muito obrigado pela presença de Jesus Cristo na nossa vida, que é uma graça. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação, que é uma graça. Obrigado, Senhor, porque nós podemos compreender as Escrituras, é graça do Senhor. Amém? Olha, se essa mensagem tocou no teu coração, compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça do Senhor. E só mais uma coisa, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, porque fazendo assim você vai ajudar o canal a crescer. Amém? Aguardo você na próxima mensagem. Fica na paz do Senhor, na graça de Deus e um forte abraço.